Vamos puxar um pouquinho aí da memória nostálgica de vocês, né? Daquele professor que é o professor que ficou na sua história, assim. Seu professor preferido. Nossa, eu tive vários, mas teve um que é o Guerra. Na verdade, ele chamava Sidney. Ele chama, né? É o Guerra de História. O Guerra de História. Eu tive aula... Nossa, mas ele é muito engraçado. Não, ele é sensacional. O Guerra, ele era de Ubiratã, né? Então, assim, ele era um ótimo professor, só que no meio da aula ele fazia a gente cantar o hino da cidade de Ubiratã. Você lembra disso? Não. Meu Deus. E ele fazia a gente cantar o hino. Daí, Não, pra mim e aí aconteceu. ele escreveu e ele colocou eu lembro até, Ubiratã, majestosa, e todo mundo, hey! Era um negócio muito louco. E aí ele pegava esse gatilho, esse raporte, né, que a gente fala na comunicação, e logo ele já ia pra aula e a gente já ficava assim, a gente prestava, a aula dele era a aula mais legal, e passava muito rápido. A gente fala, a aula do professor passa muito rápido. Mas, assim, a gente aprendia, era legal, e, assim, não tinha um dia que ele tava ou triste, ou se tava, não transparecia, né? Mas era assim, o Guerra, eu tive vários, né? Mas o Guerra, ele foi um cara que... O professor Fabinho, de inglês também, que ele imitava um dinossauro, gente, na sala de aula. São coisas que a gente lembra, mas era de inglês, ele dava... Enfim, são vários, eu tive vários. Se for pra falar assim, beijo pra todos. Então fica o Guerra, e vocês? Ai, gente, é tão difícil falar de um só, porque no Glorinha era gostoso, porque além de professores, eles eram família, assim, porque é um Família. colégio pequeno e eles te chamavam pelo nome, conhecia sua mãe, seu pai, sua irmã. Então, mas a professora Shirley foi uma professora que me marcou demais. Ela... Com as más energias na sala, né? Ela O trabalhava... projetor não funcionava. Má energia nessa sala aqui, ó. Vamos melhorar o astral. Eu amava ela, até hoje, quando eu encontro ela na rua, daquele, sabe, quentinho, né? Tão gostoso. Ela e a professora Sandra foram professores que me marcaram muito, assim, na escola. Cara, eu tenho um que passou do colégio e se transformou numa amizade que a gente conversa até hoje, que é o professor Diogo. Abraço, Diogo. Provavelmente você vai assistir isso aqui depois. Inclusive, tá também nas redes sociais. Tem um Instagram de biologia, chama Mais Bio, Prof. Saturno. E eu acho que o que me encantou nele, cara, foi que ele tinha uma comunicação diferenciada. Ele conversava normal com a gente, ele usava, às vezes saía um palavrão, então às vezes ele conversava com a gente de verdade, tinha aquela relação boa. Ele tava ali mais pra ensinar pra vida do que ensinar a matéria, sabe? Ele sempre contava muita história pra gente, inclusive tem uma frase dele que é ótima, que eu sempre levo pra minha vida. Ele fala que a vida é foda, nos dois sentidos. Acabou? É isso. Não, Só isso? É que É isso. aqui é a ampulheta tentando pensar. A minha ficou aqui, ó. Ficou tentando. Basicamente, a vida é foda, porque ela é muito boa, é muito gostoso viver. Mas é foda, também E né? é punk. foda. É Tá punk. certo, tá certo. Então é uma frase que quando eu tô querendo refletir, eu falo nela. Mas você sabe que você falou uma coisa engraçada, Gabriel, que hoje eu faço isso com os meus alunos, eu não sei se eu peguei de algum professor, mas é levar... Porque assim, bom, eles nos veem como referência, né? Ou pro bem ou pro mal, mas assim, eu creio que seja pro bem, pelo menos os meus alunos, né? E assim, quando a gente tá ali na frente, a gente não tá simplesmente ministrando uma disciplina, mas muitas vezes, eu me conecto com eles da minha vida pessoal mesmo. Eu faço com que eles façam uma reflexão mesmo, de vida, né? Eu não sei pela minha criação, não sei. Mas, assim, sempre quando... e principalmente nesses tempos de pandemia, quando a gente eu falava um pouco da disciplina e tal, e eu levava eles a uma reflexão mais profunda sobre a vida, né? E eu lembro que toda vez que eu terminava, sempre eu recebia uma mensagem. Professor, aquilo que você falou mudou a minha vida. Eu falo, meu Deus, o que eu falei, né? Pelo amor de Deus. Não, aquilo que você falou, eu consegui aquele emprego, eu fui mais confiante, eu não desisti. Então, são relatos que eu me sinto tão bem na minha profissão e eu falo que isso é um combustível para eu não desistir, né? Porque a gente, muitas vezes, eu acho que nessa pandemia todo mundo pensou e falou, meu Deus, eu vou jogar tudo pro ar, tô com medo. E aí muitos alunos vieram, professor, vou desistir. Eu falo, não desiste, continua, você está quase terminando, faltava um semestre. Então, assim, a gente, além de passar o que precisa, a gente passa a ser um braço direito, passa a ser uma referência, um psicólogo para essas pessoas. Então tem que tomar, esse poder não mesmo. a gente tem que tomar muito cuidado porque eles desabafam com a gente também.
né? Então, isso que você falou é muito bacana e eu continuo fazendo isso. Claro que não sempre, né? Mas eu lembro até hoje que a gente tava... Eu sei o que tava falando, eu comecei a falar da minha vida e tal, e aí eu vi que todo mundo ficou em silêncio. Aquele silêncio, todo mundo me olhando. Na hora que eu terminei, eles começaram a bater palma. Eu falei, o que foi, gente? Professor, a gente precisa... Olha, chega até a gente precisava ouvir isso daí. Eu falei, caramba. Então, assim, aquele dia eu falo que, assim, quando eu tô triste, eu entro em sala de aula, eu saio um super-homem, assim, né? Quase não gosto, né, do super-homem. Eu saio um super... Porque aquilo me traz um combustível, né? E como eu sou muito transparente, eu sou muito enérgico, eu entro na sala, falo com eles e tal. E quando eu não tô muito legal, eles falam, professor, você não tá bem. Fala assim, não consegui esconder. Não, daí eles retribuem isso daí. Uma Então é muito troca, legal. né? É uma troca, Sim. bem legal. Eu acho que esse poder do professor é muito grande. Tanto que está aqui, ó, a gente está quantos anos depois, né, que a gente teve aula com esses professores aí. No caso do Gabriel, ele. Ontem. 3. Ontem, né? Quantos anos depois? 3. Né? Mas, e marca. Você tem ali essa energia, esse quentinho que a Amanda fala. Né? Eu tenho esses professores lá em Jandaia, e aí a gente às vezes se encontra no Facebook hoje em dia, ou se encontra às vezes na rua, quando eu vou ver meus pais. E tem essa lembrança muito boa deles, Muito porque legal. realmente fizeram isso.